Olá, vestibulando, aqui do canal VestiTube. Tudo bem com você? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade àquela nossa playlist de atomística, né? Estamos falando de modelos atômicos. Então, só retomando o que nós comentamos há tempos atrás, nós falamos do modelo atômico de Thomson. Falei dos experimentos de Crookes, experimentos de Goldstein, e eu falei que como nós estamos fazendo uma preparação muito completa para o seu vestibular, nós iríamos fazer 3 videoaulas só para falar do modelo atômico de Thomson, porque estamos fazendo uma preparação com um alto grau de detalhamento para você gabaritar química quando chegar a sua prova aí de vestibular. Então, na aula de hoje nós vamos concluir tudo aquilo que nós comentamos. Nós vamos te dar as características do modelo atômico de Thomson. Então, essa é aquela aula que geralmente você já sabe, mas a minha missão aqui hoje é tentar aprofundar com você isso. Vamos lá! Então, como nós estamos fazendo uma preparação muito específica para o seu vestibular, esta aula está diretamente relacionada à competência 5 da matriz de referência do Enem. Então, além de você se preparar com a matéria, você vai ter uma habilidade sendo disposta para você e que será cobrada com certeza no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, vamos começar. Pessoal, na primeira aula que eu falei de Thomson, eu disse que ele se inspirou em experimentos de cientistas como Crookes e Goldstein. Lembrando que Crookes descobriu os raios catódicos e Goldstein os raios anódicos ou canais. O que Thomson fez se inspirou nesses dois e ele reuniu as informações coletadas pelos experimentos desses dois cientistas e utilizou como base para fazer os seus próprios experimentos. Então tá aqui anotadinho para você, bonitinho, ele reuniu os experimentos de Crookes e Goldstein e utilizou como base para fazer os seus próprios experimentos. Mas ele aplicou ainda campo elétrico, campo magnético para você ter um grau de experimento um pouco mais rebuscado. O que para você não vai fazer muita diferença numa prova, porque geralmente não é cobrado, mas você precisa entender como que ele chegou na conclusão dele. Então, pessoal, aqui está uma aparelhagem que Thomson utilizou para fazer os experimentos. Perceba que aqui nós temos uma alta voltagem. Nós temos aqui um gerador. A barra maior é o polo positivo. Lembra que maior é mais, né? Então, a barra maior transfere para um metal, tá? Que vai ficar eletrizado positivamente. E a parte negativa também. Lembrando, pessoal, que você tem aqui o que nós chamamos de cátodo. O cátodo é a parte negativa. E a parte positiva é o ânodo, tá? Não esqueça isso. Pessoal, Crookes já havia constatado que saíam raios catódicos, obviamente, do cátodo. Então, em verde está os raios catódicos. O que Crookes fez? A mesma coisa. Por isso que ele utilizou como base os experimentos desses dois cientistas. Ele pega o raio catódico e coloca um campo elétrico aqui uniforme. Ele percebe que o raio desvia. Então está aqui tracejado a trajetória que o raio catódico deveria fazer se ele fosse o quê? Neutro. Mas como ele se aproximou da placa positiva, positivo se atrai com negativo. Então o raio catódico tem uma natureza negativa. Crookes já havia constatado. Mas qual que é o grande tchan aqui do negócio? Ele testou isso com muitos e muitos metais. Mais de 20 metais. Tinham gases aqui dentro. Lembra que eu falei que Crookes havia feito experimento a alta voltagem e com gás a baixa pressão? Cara, aqui ele colocou vários metais, vários gases. Então ele fez um monte de experimentos e ele chegou à mesma conclusão. A mesma conclusão. Ele obtinha a mesma carga-massa do elétron que a gente fala, né? Então, se ele chegou à mesma conclusão, ao mesmo resultado de todos os experimentos, então há um padrão nisso tudo. Qual é o padrão? O átomo, não é? Qual é o modelo atômico de Thomson, então? Um modelo muito fiel. Eu sei que você até pode pensar, mas é um modelo que não é bom. Mas, cara, é muito explicativo para esses experimentos. Claro que não é o verdadeiro. Claro que muitas leis da física não são explicadas com o modelo atômico de Thomson. Mas
para explicar esses experimentos é muito fiel. Então, qual é a conclusão? Que para Thomson, o átomo é uma esfera formada por uma massa homogênea. Mas qual é a carga? Positiva. Com elétrons incrustados nessa massa. Então, aqui está o átomo em verde com cargas positivas e elétrons incrustados nessa massa. E aí que vem a máxima, que é o pudim de passas. Pessoal, por que o modelo é assim? Porque pensa comigo, o átomo está aqui. Se eu coloco um eletrodo, que obviamente é positivo aqui, e um negativo bem na frente, o que vai acontecer? Os elétrons vão sair. São os raios catódicos, você entendeu? Os raios catódicos. Então, é muito fiel. Imagine que o elétron ele consegue se desprender do átomo e sair. Por isso que é um modelo fiel, porque ele explica como que esse movimento ia acontecer. Esse movimento de elétrons, né? Esse movimento de raios catódicos. E por que os elétrons precisam sair? Por que eles precisam estar incrustados? Porque eles se atraem com uma placa positiva. Obrigatoriamente é o elétron que sai e não o átomo, né? Vamos assim dizer, a massa positiva. Então é um modelo que explica. Claro que não é, tecnologicamente falando, melhor experimento, melhor modelo. A gente sabe que isso aqui já caiu por água abaixo, né, pessoal? Você sabe muito bem. Mas eu estou tentando falar para você que como ele surgiu nisso, né? Porque tem muito aluno, cara, tem muito aluno que acha que Thomson, do nada, acordou e falou: nossa, o átomo é uma grande massa positiva com elétrons incrustados. Não foi assim. Não foi desse jeito. Teve experimentos por trás, cientistas por trás. E qual é a conclusão que ele chega da matéria? Que Crookes já havia constatado. A matéria tem uma natureza elétrica e o átomo é divisível, o que é uma novidade em relação ao modelo atômico de Dalton, que falava que o átomo era indivisível. Como assim indivisível? Significa que eu quebro ele no meio? Não. Divisível porque ele tem uma parte que é positiva e uma parte que é negativa. Então, pessoal, essa foi a aula de modelo atômico de Thomson. Espero ter ajudado, esclarecido de uma forma mais didática essa matéria para você. Lembrando que nós já trabalhamos o conteúdo que é sempre cobrado. Você precisa saber que para Thomson o modelo é pudim de passas, que você tem elétrons incrustados. Isso é o que mais cai em vestibular. Pode ter certeza disso? Além do fato de que nós já trabalhamos a competência 5 da matriz de referência do Enem, ou seja, você já adquiriu uma habilidade dentro dessas competências para reconhecer e interpretar fenômenos próprios das ciências naturais, como a química. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, deixa o seu like, que toda vez que eu lançar um vídeo novo, você verá e quando chegar ao vestibular você vai gabaritar. Muito obrigado e até a próxima!